Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Caros católicos, desde a vigília da Páscoa, ou seja, desde ontem, temos aqui no presbitério aceso para a missa o círio pascal. Ele continuará aceso, presente até o dia da ascensão de Nosso Senhor aos céus. Quer dizer, durante 40 dias estará aqui o círio pascal aceso durante as cerimônias. Como sabemos, o círio pascal significa Nosso Senhor, a luz do mundo, e Nosso Senhor ressuscitado. Procuremos, no entanto, entender um pouco melhor o significado do círio e as cerimônias realizadas com ele no dia de ontem, para vermos o proveito que podemos tirar para a fé, para a nossa vida espiritual. Claro, uma cerimônia como a de ontem, tão rica em detalhes, possui vários significados que se sobrepõem. A cerimônia em torno do círio pascal começa com fogo tirado de pedra. A pedra significa o próprio Cristo, a pedra rejeitada pelos construtores, mas que é, na verdade, a pedra angular, a pedra que sustenta toda a edificação. O fogo representa o próprio Cristo e o fogo está fora da igreja porque Nosso Senhor morreu fora das portas de Jerusalém. No início, então, dessa cerimônia, depois da bênção do fogo, dos grãos do incenso, fora da igreja, o diácono, na volta para o templo sagrado, carrega uma haste com 3 velas de igual tamanho. Essa haste nos lembra a natureza humana de Nosso Senhor Jesus Cristo e era originalmente uma cana com a sua fragilidade, significando, então, essa natureza humana de Cristo apta ao sofrimento. As 3 velas que estão acima dessa haste significam a Santíssima Trindade. Nessa procissão de volta à igreja, com a haste encimada das 3 velas, faz-se uma primeira pausa. O diácono canta Lumen Christi, luz de Cristo, todos se ajoelham e se acende a primeira vela com fogo abençoado tirado da pedra. Trata-se da proclamação da divindade de Deus Pai, feita claramente por Nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém conhece o Pai, nos diz Cristo, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho der a conhecer. Continuando a procissão, já no meio da igreja, faz-se uma segunda pausa, novamente o diácono canta Lumen Christi e acende-se a segunda vela para anunciar agora a divindade do Filho, que mostrou sua igualdade com o Pai, ensinando-a para nós, e provou essa igualdade com o Pai por meio de tantos milagres que realizou. Continuando então a procissão até diante do altar, acende-se a terceira vela com canto, terceira vez, do Lumen Christi, a luz de Cristo, para proclamar a divindade do Espírito Santo, revelado e enviado por Nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos e às nossas almas. O fogo novo, com as 3 velas acesas durante a procissão, afirmam, portanto, o mistério da Santíssima Trindade, mistério basilar de nossa fé. Depois dessa primeira parte, o fogo novo vai servir, junto com o círio pascal, para proclamar o mistério da encarnação, da morte e da ressurreição do Verbo encarnado, Nosso Senhor Jesus Cristo. As luzes da igreja estão, então, nesse momento, durante a vigília,
apagadas, as luzes apagadas, lembrando-nos a morte de Nosso Senhor e a abolição da antiga aliança. Na igreja, o círio está bem visível, superior e maior do que todas as outras velas. Ainda apagado, ele significa Nosso Senhor no túmulo, sem vida, morto. O diácono, então, começa a cantar o Exultet, o precônio pascal, perpassando toda a história da redenção, mencionando várias figuras do Antigo Testamento, figuras da obra da redenção de Nosso Senhor, figuras de Nosso Senhor. O diácono interrompe o canto do Exultet para colocar os 5 grãos de incenso no círio, como podemos ver agora. Esses grãos de incenso abençoados ainda do lado de fora da igreja no início da cerimônia. Esses 5 grãos de incenso são colocados no círio em forma de cruz e significam as 5 chagas de Cristo, bem como significam os perfumes que as santas mulheres utilizaram ainda na sexta-feira e utilizariam também no domingo cedo, bem cedo. O círio pascal apagado é ainda então o símbolo do homem-deus morto. O diácono continua o canto do Exultet e o interrompe novamente. Pegando a haste com as 3 velas, ele acende o círio, significando a ressurreição de Nosso Senhor pela virtude de sua divindade. O círio aceso é Cristo ressuscitado com o corpo glorioso. Depois de acender o círio, o diácono retoma o canto e o interrompe ainda mais uma vez para que outras velas sejam acesas na igreja. Essa iluminação ocorre somente um tempo depois da iluminação do círio, porque a ressurreição de Cristo foi sendo conhecida pouco a pouco, até iluminar todos os fiéis. Essa iluminação das outras velas da igreja nos lembra também que a nossa ressurreição ocorrerá em dependência estrita da ressurreição de Cristo, depois que tivermos passado pelos sofrimentos dessa vida e pela morte. As trevas dentro da igreja são então dissipadas, significando o estabelecimento da nova e eterna aliança, dissipando as sombras da antiga aliança e significando a vitória sobre as trevas do pecado, as trevas da morte, as trevas do demônio, as trevas do mundo. Esse círio é feito de cera de abelha para significar o sacrifício de Nosso Senhor. A sua exatidão no cumprimento da vontade do Pai e a sua pureza. Com efeito, as abelhas operárias não se reproduzem, sendo assim uma imagem da castidade, mas trabalham arduamente para que todas as abelhas tenham vida. O trabalho dessas abelhas operárias para fabricar o mel e a cera é um trabalho muito bem organizado, muito bem feito, sem perda de tempo, sem nada supérfluo, sem destruir a flor de onde pega o néctar, agindo de maneira perfeita, de acordo com a ordem do Criador. Elas fazem tudo, essas abelhas, para chegar ao final da obra que lhes cabe com perfeição. Assim fez Nosso Senhor, consumando toda a obra da redenção com infinita perfeição, com obediência estrita à vontade do Pai e com uma pureza não só de castidade, mas pureza de alma total. Nessa vela, caros católicos, nesse círio, temos inúmeras verdades de nossa fé que valeriam tantas meditações. Isso nos mostra a riqueza da liturgia da igreja, com os seus significados explicados pela própria igreja sempre para a nossa edificação. Se as cerimônias cotidianas da igreja, como a missa e o breviário, por exemplo, pela sua ordenação e perfeição, já mostram a divindade da igreja,
Quanto mais, então, as cerimônias do Tríduo, ou seja, essas cerimônias da Quinta-feira Santa, da Sexta-feira Santa e do Sábado Santo. Cerimônias tão antigas, imemoriais, cerimônias tão perfeitas, tão belas, que mostram de maneira clara a divindade da nossa Igreja, a verdade da nossa religião. Quem, podendo vir a essas cerimônias, perde-as, falta a elas, perde tesouros imensos de graça. Não são dias de preceito, mas são dias de graças superabundantes, graças transbordantes, que quase podemos tocar com as mãos de tão evidentes que são. Essas cerimônias são belíssimas, riquíssimas de doutrina e de espiritualidade, e é isso que faz a beleza delas. A doutrina certa, muito bem expressa, muito bem transmitida, e a espiritualidade que vem dessa doutrina. Por isso, essas cerimônias são tão belas. E tem ainda o odor dos apóstolos, da igreja primitiva, dos mártires no Império Romano. Essas cerimônias são belíssimas, riquíssimas de doutrina e de espiritualidade e que tocam todas as faculdades de nossa alma para reconhecermos os maiores mistérios de nossa fé. Para que possamos sofrer e morrer com Cristo para o pecado e para nós mesmos, para o nosso amor próprio, a fim de que possamos ressuscitar com Cristo para a vida da graça, para alcançarmos o céu. A Igreja, em tudo o que faz, caros católicos, quer nos empurrar a isso, a morrermos com Cristo para o pecado e para nós mesmos, a fim de que possamos ressuscitar com Cristo, viver com Cristo a vida da graça para alcançarmos o céu. A Igreja quer nos empurrar a isso, que nada mais é do que amar nosso Senhor Jesus Cristo com toda a nossa força. Amar nosso Senhor que nos amou em primeiro lugar. Porém, nesses 3 dias, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Sábado Santo, nesses 3 dias coroados pelo Domingo da Ressurreição, que hoje vivemos, esses 3 dias coroados pelo Domingo da Ressurreição, a Igreja nos empurra com força ainda muito maior, ou seja, com um amor extremado, como que visível, inegável, que vai até o fundo de nossa inteligência e de nossa vontade para nos dizer: cara alma, você não vai amar nosso Senhor? Ame-o, veja quem Ele é e tudo o que fez por você, querida alma. A única coisa que Ele quer, continua a Igreja a nos dizer, é o seu amor, o seu coração todo inteiro. Entregue isso a Ele sem reserva. Ouçamos, caros católicos, as súplicas insistentes da Igreja batendo em nossa alma. Entreguemo-nos a Deus. Amemos a Cristo, nosso Deus e Salvador. Ele merece. Feliz e Santa Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.